Cadê esses homens? Cadê essas mulheres que têm fome de Deus, fome por Deus? O culto voltou hoje. Era para a maioria estar aqui. Posta isso, Mateus. Era para a maioria estar aqui. Fala, não, eu vou cultuar o meu Deus. O culto voltou. Anorexos espirituais, voltem às Escrituras. Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe para seus amigos e familiares, ative o sininho para que a gente possa levar o verdadeiro evangelho. Salmos 42, versículo 1 adiante. Como o servo brama, ou a corça, como a corça, ou servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Diga amém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus agora. O que este homem diz? Ele diz que a alma dele tem sede de Deus. O salmista, ele tem fome, ele tem sede de Deus. Hoje em dia a maioria tem fome e sede das bênçãos de Deus. Hoje a maioria está atrás de Deus somente por causa dos pães e dos peixes. Mas o salmista está derramando a sua alma, porque ele está com sede, com fome de Deus. E quão difícil hoje é ver na igreja pessoas com sede e fome de Deus. Eles querem as bênçãos, eles têm sede das bênçãos de Deus, mas não do Deus vivo. Então o salmista aqui, a alma dele está perturbada, porque ele está longe de Deus. Ele precisa estar em um lugar cultuando, louvando a Deus. Então a alma dele está perturbada, não por outras coisas, mas porque ele precisava de mais de Deus. Meu irmão, olha para mim aqui. O que nós precisamos é ter fome e sede de Deus. Hoje a pregação é sobre algo muito atual. O que é? Dentre várias doenças que há no mundo, porque no mundo há várias doenças, vários nomes de doenças. Porém, há uma doença que é pouco falada, mas ela acontece com bastante pessoas: a anorexia. A anorexia é tido como uma doença que resulta na perda do apetite. Uma pessoa anorexa, ela não sente desejo de comer, ela não sente vontade de comer, e ela acaba emagrecendo tanto que a sua aparência fica como cadavérica, cada dia mais magra, como se fosse um esqueleto. Então essa doença, essa anorexia, ela tira o apetite, em outras palavras, ela tira a fome, a vontade de comer. E quão triste ver alguém com essa doença, sim ou não? É ou não é?
É triste ver alguém anorexa, alguém que não consegue comer, alguém que, mesmo estando magra, sempre se vê como gorda e ainda quer emagrecer mais. Então são pessoas que têm essa doença. E quão triste é ver isso, não é? É, né? Pior é ver pessoas dentro da igreja, no nosso meio, talvez um amigo meu que frequente esse ministério, essa pessoa está também sofrendo a anorexia espiritual. A anorexia física, a doença, ela tira o apetite, tira a vontade de comer. O anorexo espiritual, ele também não tem mais vontade, desejo de comer. Qual que é o seu alimento? É a palavra de Deus. Quantos perderam o desejo desse alimento? Quão triste, você falou que é ver alguém que está anorexo, está magro, raquítico, cadavérico. Mas quão triste mais ainda é ver uma alma anorexa, é ver uma alma que está definhando a cada dia, porque não tem sede mais de Deus, não tem fome mais de Deus, não tem fome mais do Evangelho, da palavra. Você entrou aqui hoje, ou você está ouvindo essa palavra, você está doente. Você que não come mais do Evangelho, você que não vibra mais com o Evangelho, você que não se alimenta mais das Escrituras. Triste em dizer isso, mas a sua alma está doente. A tua alma está passando pelo processo da anorexia espiritual. Não há mais desejo em ler, não há mais desejo em orar. Muitos perderam o desejo de ler, de orar, de ir para a igreja. Quantos perderam esse desejo? Esse salmista, o desejo dele é estar com Deus, a cada dia mais perto. Mas para muitos, esse desejo não existe mais. Eu vou dizer algo pior. No teu anorexo físico, a sua situação é pior do que a dele. Porque talvez esse homem que é anorexo, essa doença, essa mulher, ela ainda ama Deus, ainda lê as Escrituras e continua assim. Mas talvez você está anorexo na alma. Cadê a fome por Deus? Cadê a sede pelas Escrituras? Cadê o desejo de ler a palavra? Foi embora para muitos. Muitos estão anorexos e o pior, morreram por essa doença, anorexia espiritual. Volte a ler, volte às Escrituras. É triste ver alguém tão esquelético como você. O anorexo, olha para mim aqui, meu irmão. O anorexo físico, você percebe, porque você vê que ele é um anorexo, ele está magro, raquítico. Agora o da alma ninguém percebe. Talvez seu corpo está legal, mas a tua alma está anorexa. Hoje em dia, estamos numa geração que se preocupa muito com o corpo. Não que é errado se preocupar com o corpo, mas eles esquecem que a cada dia a sua alma está definhando, está emagrecendo, porque eles não comem de Deus mais, eles não se alegram com as Escrituras, não bebem mais da fonte das águas vivas. Então se preocupam com o corpo e esquecem da alma. Quantas pessoas que se preocupam quando aparecem as rugas, não é? Aí você vai lá, compra uma pomada, compra um creme para tentar tirar as rugas que está na tua pele, no teu rosto. Mas não se preocupa com a alma que está definhando, a alma que está anorexa espiritual, uma alma que não come mais e nem bebe de Deus. Repara que eu vou te falar agora. Olha que interessante isso. Talvez você seja igual eu.
ou a maioria dos doentes ficam assim. Quando eu estou doente, enfermo, eu não tenho vontade muito de comer. Alguém aqui é assim? Quando eu estou doente, eu não quero comer. Minha esposa também não lembra, um dia eu fiquei doente, fiquei quase um dia inteiro deitado sem querer comer nada. Então uma pessoa que não quer comer, normalmente ela está doente. Agora repara isso, você pode dar o melhor prato para essa pessoa comer, o prato que ela mais ama, que ela mais gosta. Esse prato, ela não vai ter desejo em comer, porque ela está enferma. Então pode dar a melhor comida para aquela pessoa. Essa comida, Mateus, não vai valer nada para ela ou para ele, porque ele está doente, está sem apetite. A doença tirou o apetite e a vontade de comer. A anorexia espiritual é a mesma coisa. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas e não conseguem comer, não têm desejo. Agora escuta, podemos dar a melhor sã doutrina que existe, o melhor evangelho que é a sã doutrina, podemos pregar somente as escrituras, porém essa comida não terá desejo para você, não será desejável, porque você está doente. Você entendeu isso? Nós podemos pregar o mais puro evangelho, podemos pregar a mais sã doutrina nesse ministério, mas se você estiver doente, a tua alma não vai ter prazer nessa comida. Um dos sinais dos anorexos, escuta isso, a pessoa que tem anorexia, ela não percebe que ela está emagrecendo a cada dia. Ela não percebe. Eu pesquisei isso sobre a doença. Eles não percebem que a cada dia estão definhando. A cada dia estão mais cadavéricos. Eles não percebem. Essa pessoa que está anorexa na alma é a mesma coisa. Ela acha que está tudo bem, mas ela não percebe que a cada dia ela está definhando. Ela não percebe que a cada dia está mais magra. Eu falo na alma, no espírito. Escuta, você pode ter tudo na sua vida, dinheiro, carro, mas se a tua alma não estiver bem com Deus, você não vai ter nada. Uma pessoa infeliz é aquele que tem tudo, mas a alma está faltando Deus, está faltando comunhão com Deus. Você pode ter tudo, meu amado, carro, dinheiro, mansão, mas se a tua alma estiver anorexa, com falta de Deus, falta de fome e sede de Deus, você não tem nada. Então que nessa noite você entenda que se você não tem desejo mais pela oração, não tem mais desejo pela palavra, não tem mais desejo por almas, você é um anorexo espiritual. A sua alma está esquelética, você está definhando a cada dia. E muito mais triste do que um esquelético físico, é um esquelético espiritual. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas estão definhando a cada dia, devido à falta do evangelho verdadeiro não ser pregado nos cultos. Devido não ser pregado o verdadeiro evangelho, os ouvintes estão passando fome, estão sem ter o que comer. Ao invés dos pastores alimentarem as ovelhas com o evangelho, eles preferem o entretenimento, porque é melhor sair do culto entretido do que alimentado. E por isso que a cada dia que passa, as pessoas estão mais esqueléticas na alma. Olha o que eu vou te falar. A Bíblia é o seu alimento, a palavra de Deus.
porém ela fechada na tua casa, não adianta nada. Sabe como que eu vejo? Imagina você com fome, com muita fome, porém há um marmitex, e você quer comer ele, mas ele está fechado, e você vai comer ele fechado. Tem como? Não adianta nada, não vai matar a sua fome, enquanto você não abrir o marmitex e comer, enquanto você não abrir a sua Bíblia na tua casa e ler as Escrituras, a tua alma vai continuar definhando a cada dia. Essa quarentena que passou, que foi mais do que quarentena, quantos realmente se alimentaram da Bíblia dia e noite? Quantos? Quantos realmente? E o pior de tudo, sabe o que é? Que eles ainda querem estar bem com Deus, eles ainda querem estar vivos. Não tem como estar vivo com Deus sem me alimentar todos os dias do verdadeiro Evangelho. O teu desejo pelas coisas de Deus não existe mais. O teu desejo por oração não existe mais. O teu desejo por almas não existe mais. O teu desejo de ir para os cultos não existe mais. Tudo isso porque a tua alma está anorexa, está passando necessidades, fome na alma. E o pior, não tem fome mais, porque a doença tirou a sua fome. Deixando bem claro, amados, eu estou preocupado com a sua alma. Deixando bem claro, eu estou preocupado com essa igreja, porque eu consigo ver na alma pessoas definhando a cada dia. Se eu ficar sabendo que você passou um dia sem comer, um dia, eu vou na sua casa e vou dizer para você: você está louco ou você está louca. Como ficar um dia sem comer? Um dia que você não abriu a sua Bíblia na sua casa foi um dia que você passou sem comer. Você é mais louco ainda. Um dia que você passou sem ler as Escrituras, ou eu, foi um dia que eu não me alimentei. E é por isso que a tua alma se encontra nesse estado. Eu estudei sobre os anorexos. Eles têm depressão. Muitas pessoas estão se tornando depressivas. Depressão na alma, porque eles não comem mais de Deus, não sentem mais prazer nas coisas de Deus. O salmista, nós vemos por suas palavras o desejo que ele tinha na alma dele, e o desejo que ele tinha era por Deus. O desejo do salmista era por Deus, ele tinha sede de Deus. Cadê esses homens? Cadê essas mulheres que têm fome de Deus, fome por Deus? O culto voltou hoje, era para a maioria estar aqui. Posta isso, Mateus, era para a maioria estar aqui. Fala: não, eu vou cultuar o meu Deus. O culto voltou. Anorexos espirituais, voltem às Escrituras, senão vocês vão morrer. Eu estou avisando como homem de Deus, Bíblia Sagrada. Este salmista tinha fome e sede de Deus. Ele desejava estar ali com os irmãos, cultuando a Deus. Ele até lembra, ele derrama em lágrimas quando ele lembra que ia com a multidão, com a multidão para a casa de Deus. Olha aqui no 3, no 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Eles tinham o desejo, eles tinham o prazer, eles tinham a sede de estar com os irmãos, cultuando a Deus, na casa de Deus. Sabemos que templo não salva, sabemos que templo somos nós,
Mas porém, esse salmista mostra qual é o desejo da sua alma. É fome de Deus, é sede de Deus. Meu irmão, é aqui que muitos estão morrendo. Os anorexos, muitos entram em óbito. Você volta a comer hoje ou você morre. Olha para mim aqui. Você volta a comer ou você morre? O que você quer? Eu posso pregar 50 vezes seguidos sobre comer do Evangelho. Muitos vão continuar sem comer dessa palavra. Não tem mais desejo, não tem mais prazer. Convido a você a voltar a Deus, a voltar à leitura sagradas das Escrituras. Para terminar, abra aí em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 4. Você volta a comer do Evangelho, ou você vai morrer. E não é como dizem, pastor, está profetizando maldição. Meu irmão, aqui ninguém profetiza nada a não ser a palavra. A palavra está dizendo que se não voltar a comer, você vai morrer. João 4. Amém? Olha para cá por enquanto. Jesus no capítulo 4 encontra com a mulher samaritana. Jesus expõe os pecados dela. Essa mulher sai maravilhada contando o testemunho. E os discípulos se maravilharam em ver Jesus conversando com uma samaritana. Porém Jesus volta e os discípulos vêm até ele e falam: mestre, come. Quer dizer, come alguma coisa, come. E Jesus disse assim: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos pensaram que era uma comida física, porque estavam na carne. Jesus sempre expôs por parábolas muitas coisas. Então eles pensaram que essa comida era algo física, uma comida física. Quer dizer, o mestre, tem outra comida que você ganhou de alguém? Tem alguma outra comida aí? Ele vai explicar qual é a comida dele. João 4, 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus não era física, que ele estava comentando. A comida dele era o quê? Fazer a vontade daquele que enviou. Em outras palavras, fazer a vontade de Deus. O que te mantém de pé fisicamente? É a comida, não é? Não é? A comida te dá forças, te alimenta, né? Não é isso a comida? Medindo nisso, né? Fazer a vontade de Deus e comida. Quando eu faço a vontade de Deus, eu comi. Quando eu não faço, eu não comi. Você percebe quanto sua alma está magra vendo isso? Quando eu faço a vontade de Deus, ali é o meu alimento. Ali eu me alimentei quando eu fiz a vontade do meu Pai. Mas se eu não fiz, eu não me alimentei. Com isso você percebe que a sua alma está emagrecendo a cada dia. E nós precisamos voltar a ler as Escrituras. Olha para mim aqui, vou terminar já. Jesus, ele sabia que não poderia viver sem as Escrituras. Ele venceu Satanás, o diabo, no deserto, com as Escrituras. Ele sabia que ele não poderia viver sem as Escrituras.
O que faz você pensar que você pode viver sem as Escrituras, sem fazer a vontade do seu Pai? A comida do Mestre era fazer a vontade do meu Pai. Quando você não realizou a vontade de Deus na tua vida, você passou fome. E aqui está o motivo a qual muitos estão morrendo de anorexia espiritual. Muitos estão desnutridos. Olha o que eu vou te falar para terminar agora. Nessa igreja, para a glória de Deus, eu não vou levar culpa de não ter alimentado um povo com a mais fina comida. Eu não vou levar culpa de não ter dado um alimento sólido para os que cresceram já na fé e para os novos convertidos, um leite espiritual. Porque os novos estão no leite espiritual. Os que já cresceram, que têm mais tempo de evangelho, estão no alimento sólido. Eu não vou levar culpa de não ter alimentado vocês com a melhor comida. Então talvez é a tua doença que faz você não ter desejo em comer, em se alimentar do Evangelho, mas que nessa noite, em nome de Jesus, a tua fome, a tua sede por Deus, volte, que você volte aos cultos, volte à prática da oração, volte à prática da leitura das Escrituras. O dia que você não leu, você não comeu. O dia que você não fez a vontade do Pai, você também não comeu. Essa é a nossa comida espiritual. E quão triste é ver a sua alma assim. Mas eu estou falando hoje do erro dessa igreja, dos membros dessa igreja. Põe isso lá, Mateus. Dessa igreja. Qual que é o erro? Nós estamos com o melhor alimento, o Evangelho, a sã doutrina. Não disse-me disse, mas o Evangelho, a sã doutrina, as sagradas Escrituras. Mas eles não querem comer. Eles não querem. Preferem ouvir David Leonardo. Preferem ouvir Lucinho. Preferem ouvir hereges do que comer da sã doutrina. Mas que nessa noite eu peço a Deus que tenha esperança para essa igreja ainda. Jeremias em Lamentações fala: coloque a boca ou a cara no pó, que talvez haja esperança. A minha cara no pó por essa igreja é para que você saia da UTI espiritual, que você saia dessa anorexia espiritual. A sua alma está magra. Ressaltando de novo, guarda isso. O dia que você não leu, você não comeu. E mais importante do que o alimento físico, é o alimento espiritual. Onde estão aqueles que dizem amar o Senhor? Aonde estão Joabe, Jácone? Aonde estão aqueles que dizem que abrem mão de tudo pelo Senhor? Aonde estão eles? Eu preguei um dia aqui de que muitos estão passando fome com o alimento na mão. Estão emagrecendo com o alimento na mão. Porém que nessa noite o Senhor me ajude e te ajude a voltarmos a meditar na Escritura de dia e de noite. O salmista diz que o justo vai meditar nela, não é só de dia e nem de noite, mas de dia e de noite. Uma igreja que não ora, ela não pode amar o Senhor, porque não ama o Deus da palavra e não ama a palavra de Deus.
Uma igreja que não lê é uma igreja fraca. Então que nessa noite, essa anorexia espiritual, essa magreza, saia da sua vida, através dos alimentos que você vai comer na sua casa. Qual que é o alimento? A palavra de Deus.